Neste vídeo quero falar sobre sequências e sucessões. A diferença fundamental entre sequências e sucessões é que as sequências têm um fim, as sucessões têm um número, têm uma infinidade de termos. Ou seja, enquanto que nas sucessões o domínio é n, ou seja, temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, por aí fora, termo, e sem limite, sem fim, as sequências acabam a dada altura. De resto, têm um comportamento muito semelhante e por vezes até se confunde uma coisa com outra. Então eu vou considerar aqui uma sequência ou sucessão, consoante eu queira que ela termine ou não, e vou escrever aqui alguns números: 5, 9, 13, 17, 21. E o que eu pretendo aqui é encontrar o termo, aquilo que se chama termo geral. Mas vou primeiro dizer que isto é primeiro termo, este é o segundo termo e terceiro termo e por aí fora. Termo é o número que aqui está, ordem é a posição que ela ocupa. Ordem 1, ordem 2, ordem 3, ordem 4, por aí fora. Então, eu vou começar aqui por perguntar, fazer aqui algumas perguntas. Vou pôr aqui uma pergunta A. Escreve os três termos seguintes. Escreve os três termos seguintes. E que são os termos vão de 4 em 4. Portanto, temos 25, 29 e 33. Outra pergunta que se pode colocar é: qual o termo geral? Qual o termo geral? E atenção, muitos poderão dizer, vai de 4 em 4. Isso não é o termo geral. Isso é, por assim dizer, é identificar o comportamento dos termos da sequência. Estão sempre a adicionar 4 de uns para os outros. Mas quando falamos de termo geral, queremos uma expressão que envolva n e que nos diga qual é o termo que ocupa uma determinada posição. Por exemplo, a 10ª posição. Se eu pedir a 10ª posição, claro que eu podia escrever mais alguns, não é? Iria ser 41, mas para isso eu teria de escrever todos até lá, o que não é muito prático. O que é mais conveniente? É considerar o termo geral que me permite obter qualquer um só através de uma expressão. Então, a regra é esta. Os termos estão sempre a acrescentar 4, não é? Então, tenho a certeza absoluta que isto vai estar, de alguma forma, relacionado com a tabuada do 4. Porquê? Porque na tabuada do 4, os números estão espaçados de 4 em 4. E agora vamos comparar a tabuada do 4 com estes. 4 vezes 1, 4. Mas ali diz 5. 4 vezes 2, 8. Mas ali diz 9. Portanto, vai ser 4n mais 1. Uma maneira que eu costumo ensinar, muito fácil para perceber qual é este valorzinho que aqui vamos pôr, é, se soubermos o primeiro termo, que neste caso é 5, vamos fazer a seguinte pergunta. Qual seria o termo se houvesse um antes do primeiro? Seria 1. Portanto, temos 1. Daqui a um bocadinho vemos mais alguns exemplos. Vou colocar aqui mais uma questão. Qual o termo de ordem 45? Tendo o termo geral, torna-se muito fácil. 4 vezes 45 mais 1, que dá 180 mais 1, que é igual a 181. Se nos perguntarem de 2002,
2022 é termo da sequência? E 2021? Não, 2021 não. 201. Para não ser um número tão próximo. 2022 é termo da sequência? Claramente não. Porquê? Aqui a primeira é fácil dizer que não. 2022 não é termo da sequência. Porquê? Eles são todos ímpares. Nunca vai ser um número par. Pois 2022 é par e todos os termos da sequência, todos os termos da sequência são ímpares. Ok? Outra maneira, de outra maneira, poderíamos resolver a equação 4n mais 1 igual a 2022 e verificar se a solução é um número natural. Vou pôr aqui só dentro de parênteses que penso que não estou a errar. 505,25 não pertence a n, ok? Portanto, não é termo da sucessão ou da sequência. Agora, para o 201, resolvemos 4n mais 1 igual a 201, que equação fácil de resolver. Não só sabemos que é termo, como sabemos a ordem. Então, 201 é o 50º termo. Ok? Questões mais complexas poderão ser colocadas, mas quanto a estas sequências muito simples, não há muito mais perguntas, muito mais elaboradas que eu possa colocar. Quero só aqui, muito rapidamente, falar sobre a relação que há entre progressões aritméticas, porque isto aqui é uma progressão aritmética. Vou escrever isso aqui. Isto só se dá no 11º ano. Eu vou por aqui. Este tipo de sequência, de sucessão, vou pôr sucessão, é melhor pôr sucessão, é uma progressão aritmética. O que é que se entende por progressão aritmética? Diferença entre termos consecutivos é igual. Neste caso era 4. E há aqui uma relação muito próxima. Eu vou só aqui falar entre função afim e progressão aritmética. A função afim tem uma expressão do tipo f de x igual a x mais b. E a progressão aritmética tem um aspecto assim, an mais b, em que o a tem o nome de razão. Razão que é esta diferença entre termos consecutivos. Isto aqui chama-se, eu tenho por aqui o nome, isto é razão. Esta é a expressão, vou por aqui, expressão
O A, o que é que significa? Aqui significa o declive. Aqui é o declive. Declive da reta. E aqui é a razão. Enquanto que o B, na função afim, onde a equação da reta vai ser ordenada na origem. Origem. E aqui é termo anterior. Vou pôr aqui anterior, termo anterior ao primeiro. Isto vai tornar-se talvez mais simples com este desenho que eu vou fazer aqui. Pouca gente fala disto, mesmo professores, poucos falam disto, e eu gosto sempre de chamar a atenção para o seguinte. Vamos pôr aqui uma escala, 1, 2, 3, 4, 5, se calhar não vai ter grande espaço, mas vamos ver o que é que dá para fazermos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Ok. E vou marcar aqui os pontos correspondentes aos termos da sequência. O primeiro é 5. O segundo é 9. O terceiro é 13. Depois 17. E depois 21. Vou fazer aqui este pontinho. Não há problema. Isto é a representação gráfica. A verde nós temos a sequência barra sucessão, não é? A sucessão. Se nós estivermos a falar da função afim, a representação gráfica vai ser esta reta. E reparem onde é que ela vai passar. Aqui. Por isso é que eu falo do termo anterior ao primeiro. O primeiro termo é 5 e o termo anterior ao primeiro vai ser o nosso B, que na função afim é ordenada na origem, e aqui é o tal termo anterior ao primeiro. É só aqui uma curiosidade e que é bastante útil para nós percebermos a relação entre uma coisa e outra. Porque, no fundo, uma sucessão ou até mesmo uma sequência é uma função que vai ter uma expressão parecida ou até igual à da função afim, só muda o domínio. Aqui nós só temos pontos isolados, enquanto que na função afim temos a reta toda. Posto isto, vou só pôr aqui mais alguns exemplos. Termo geral. Daqui destes exemplos que eu vou pôr aqui. 4, 10, 16, 22, 28. Qual é o termo geral? Depois disto que eu falei, penso que será fácil. Os termos vão de 6 em 6, então 6n. Agora, podemos comparar isto com a tabuada do 6 e isto fica um pouco aquém da tabuada do 6. Fica 2 aquém da tabuada do 6. Mas se nós pensarmos num termo anterior ao primeiro, quanto é que ele seria? Seria menos 2. Portanto, vai ser 6n menos 2. Outro exemplo. 10, 8, 7, 6, 4, 2, 0. Qual é o termo geral? Aqui já estamos a descer 2, portanto vai ser menos 2n. E se houvesse agora um termo... Aqui é que convém olhar para o termo anterior ao primeiro. Se houvesse um termo anterior ao primeiro, nós teríamos 12. Mas esta questão de estar à espera de que haja um termo anterior ao primeiro, podemos não ter isso. Podemos não ter isso. Eu vou dar aqui um exemplo. Temos alguns termos e depois temos o 30, 32, 34,
E isto aqui é o décimo termo. Ora bem, não vai dar lá muito bem para nós pensarmos qual será o termo anterior ao primeiro, não é? Já não vai ser tão fácil. Mas percebemos que os termos vão de 2 em 2, não é? 2n. Não é? E agora? Mais quanto ou menos quanto? Vamos substituir o n por 10. 2 vezes 10. 2 vezes 10, 20. Para 32, mais 12. Ok? Um último. Os termos estão a acrescentar 3. Não é? Podemos tentar ver o anterior ao primeiro, que vai ser menos 8. Mas vamos pensar de outra forma. Vamos experimentar um destes aqui. O quinto termo, por exemplo. Quinto termo. 3 vezes 5, 15. Mas ali diz 7. Portanto, menos 8. Okay? Vamos continuar um pouquinho com as sequências e sucessões. Vamos ver aqui um exemplo mais interessante. Um exemplo mais interessante, ou pelo menos que me permite fazer coisas diferentes. Eu vou falar sobre os números triangulares. Números triangulares. Temos este primeiro, que é um triângulo assim um bocado esquisito. Não é bem um triângulo, mas depois os outros percebe-se bem que é um triângulo. Então este é o primeiro termo. Primeiro termo. Este é o segundo termo. O terceiro vai ser, e penso que já estão a perceber a ideia. Quarto. A ideia é dispor isto sempre na forma de triângulo. E por aí fora. Questão que se coloca. Quantos é que vão ter os termos seguintes? Então, vou colocar aqui a questão de ordem e termo. Ordem 1, termo é 1. Ordem 2, 3. Ordem 3, 6. Ordem 4, 10. E reparem, não é muito difícil de perceber que deste para este, o que é que eu acrescentei? Uma fila de 3. Deste para este, acrescentei uma fila de 4. Deste para este, acrescentei uma fila de 5. Basicamente, o que é que isto faz? Pega neste número e adiciona este. Assim, 1, 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. E por aí fora. 6, 21, 7, 28 e por aí fora. Agora a questão que se pode colocar é como é que eu descubro o termo de ordem n? Ora bem, não é assim muito difícil. Vou só dar aqui uma sugestão, uma ideia. Eu vou dispor os pontos. Vamos imaginar o quinto termo. O quinto termo tem um aspecto assim. Vamos ver isto assim. Ok? É um triângulo de base 1, 2, 3, 4, 5 e altura 1, 2, 3, 4, 5 também. Mas vamos fazer uma cópia deste. Mas de forma que se encaixem na perfeição. Quantas pintinhas é que eu tenho agora ao todo? Tenho. Uma forma mais fácil de contar é 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 1, 2, 3, 4, 5. E o que é isto? É um retângulo de 6 por 5. 6 por 5
que é o 5 do nosso termo, da nossa ordem, vezes 6, que é o número seguinte. Vamos ver o que aconteceria se fosse o quarto termo. Teria aqui 4 vezes 5. E aqui 4 vezes 3. E por aí fora. Em geral, eu vou ter aqui um retângulo n vezes n mais 1. Só como eu estou a duplicar, eu ponho aqui a dividir por 2. Isto não é suposto saber, mas isto é mais do ensino secundário, mas a ideia é n mais 1 é dividir por 2. Mas isto também para falar de outra coisa que nós já fizemos de certa forma anteriormente e vamos fazer de uma forma mais elaborada, mais interessante agora com esta sequência dos números triangulares. Eu vou colocar aqui uma questão. Qual o termo de ordem 15? Se eu não tivesse este termo geral, tinha de os escrever todos. Como tenho, o que é que eu faço? 15 vezes 15 mais 1 a dividir por 2, que dá 15 vezes 16 a dividir por 2, que dá 240, 120. É fácil. Agora, outra questão. 210 é termo? Será que o 210 é termo? Vamos ver. O que é que fazemos? Pegamos no termo geral, que está ali, e vamos ver se isto alguma vez é 210. E resolvemos a equação. Num vídeo anterior fiz algo parecido com isto. Tinha propriedade distributiva e um denominador. E vamos lá. N ao quadrado mais n a dividir por 2 igual a 210. Eu vou já por 420 a dividir por 2. Então, n ao quadrado mais n igual a 420. Isto parece fazer lembrar qualquer coisa, não é? N ao quadrado mais n menos 420 igual a 0. Se não faz lembrar nada, é só pensar se tivesse aqui x ao quadrado mais x menos 420. Isto é nada mais nada menos do que uma equação do segundo grau. E vamos ver como é que isto fica. Vamos resolver. N igual a menos b. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, que é menos 420. Sobre 2 vezes 1. N igual a menos 1 mais ou menos raiz quadrada de 1 menos mais 1680 sobre 2. N igual a menos 1 mais ou menos raiz quadrada de 1681 sobre 2. Em qualquer calculadora consegue-se chegar à conclusão de que isto dá 41. Nem que seja, mesmo que não tenha raiz quadrada, é só ir por tentativa e erro. Então, n igual a menos 1 mais 41 a dividir por 2, ou n igual a menos 1 menos 41 a dividir por 2. N igual a 40 a dividir por 2, ou n igual a menos 42 a dividir por 2, n igual a 20, ou n igual a menos 21. Não vamos chegar aqui e cortar logo esta aqui, mas
A verdade é que não vamos considerá-lo, mas temos de justificar porquê. Porque estamos a falar de ordem. E a ordem é um número natural. Como n é natural, por ser ordem de uma sucessão, n igual a 20. Ou seja, o vigésimo termo é 210. E se fizermos usar aqui o termo geral, 20 vezes 21 a dividir por 2 dá 210. Ora bem, mais poderia ser falado sobre sequências e sucessões. É mesmo um tema muito vasto, mas irei ficar por aqui. Até um próximo vídeo.